pique, esse gás, essa animação que vocês vieram com um evento tão top como esse. Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Aê, muito bom, ué. Qual que é o vendedor mais top da equipe aqui? Qual que é o vendedor mais meia boca da equipe? Dá uma olhadinha pra ele, sem falar nada, assim, sem apontar o dedo. Olha pra ele, pro vendedor mais meia boca daqui. Quem é o mais meia boca daqui? Mais bonito é eu. Muito. Não tem meia boca aqui não? Só tem gente top nessa equipe aqui? Só tem gente top? Então levanta a mão aqui pra cima e fala assim bem alto pra você. Eu sou top. Olha, sou maravilhoso, pode sentar, muito obrigado, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer conviver com vocês. Essa é a minha profissão. Eu amo essa profissão, vendas, eu trabalho com isso por muito tempo, eu já treinei em várias equipes do Brasil e fora do Brasil, justamente porque eu amo esse trabalho de vendas, esse trabalho de comercialização, então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas de onde começou essa história de me fazer necessário? Eu assistia a minha mãe vender sabão de bola na cabeça. Quem sabe o que é sabão de bola aqui? Sabão de bola, ok. Então minha mãe ia vender em praça pública. Eu olhava isso e falava: mãe, um dia a senhora vai ter muito orgulho de mim ainda, mãe. Eu vou ser jogador de futebol, eu vou jogar na Europa, eu vou ganhar muito dinheiro, a senhora vai ter muito orgulho de mim ainda, mãe. E eu cresci então com esse sonho. Minha mãe, uma vez por mês, conseguiu comprar uma cartelinha de iogurte pra gente. Nós éramos 6 pessoas em casa, sobrava um copinho para cada um. Eu me lembro que eu fazia um furo bem pequenininho, ia chupando devagarzinho e pensava: vai acabar. E quando acabar, somente o mês que vem, será que um dia eu vou poder tomar todo o iogurte desse mundo? E as nossas dificuldades eram tão grandes na infância, eu morava no interior de Senador Canedo, era na verdade o Vale das Brisas, interior de Senador Canedo, e passava por muitas dificuldades. E um pai alcoólatra, era um mendigo de rua, meu pai. Eu olhava para aquilo tudo ali, olhava para o meu pai e pensava: um dia eu vou poder mudar tudo isso. Eu, sem querer, não sabia o que eu estava fazendo, uma parte fantástica do meu cérebro, que hoje eu entendo, que eu estava criando um princípio da autossugestão. Toda vez que eu afirmava o que eu queria alcançar, toda vez que eu afirmava o que eu queria conquistar, o que eu queria fazer, eu estava então fortalecendo. E hoje o meu livro, que é best-seller, o livro Faça-se Necessário, eu coloco exatamente cada detalhe sobre isso. E eu comecei a criar exatamente o tema do meu livro, que é Faça-se Necessário. Foi tão interessante porque eu cresci com esse sonho de ser jogador de futebol, para poder conseguir vencer tudo isso. Toda vez que eu estava ali soltando raia, soltando pipa, e alguém chegava para mim e falava: seu pai está apanhando, corre, vai lá separar. Quantas vezes eu não separei as brigas do meu pai, que estava apanhando, porque ele estava devendo boteco, ele estava devendo os caras, os donos de boteco. E quantas vezes na minha infância essas dificuldades fizeram parte da minha vida. Todo tipo de bullying, todo tipo de dificuldade, abuso sexual, todas as dificuldades que eu tive na infância. E um dia, em 1990, eu recebi a notícia que fui aprovado em um time de futebol em Goiânia. Cheguei em casa todo feliz, contente, falei: mãe, eu fui aprovado, mãe, eu vou ser jogador de futebol. Eu me lembro como se fosse agora, nesse instante, minha mãe me falar: meu filho, eu sei que esse é o seu sonho. Se esse é o seu sonho, vai, porque eu não posso te acompanhar. Eu trabalho cedo, tarde e noite. Então, nem sequer chuteira que você precisa eu posso comprar. Mas eu sei, meu filho, que esse é o seu sonho. Então vai. Eu comecei a treinar no ano de 1990. Em 1993 veio o primeiro reconhecimento. Eu fui o artilheiro do Campeonato Goiano, categoria de base. Em 1994 nós fomos campeões goianos, categoria infantil B. Em 1995 eu fui reconhecido como o melhor atacante do estado de Goiás. Em 1996 eu não entendia, mas o meu futebol começou a cair.
Em 1997 eu não conseguia mais escrever com a mão direita. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Hoje eu sou canhoto. Eu não conseguia mais chutar com a perna direita. Foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Hoje eu sou canhoto. Somente em 1998, no Instituto Neurológico de Goiânia, com o Dr. César de Paulo, eu descobri a presença de um câncer que pressionou meu cerebelo e fez com que eu perdesse todos os contatos do lado direito. Meu lado direito já não funcionava, eu não escuto até hoje do lado direito. Eu fiz a minha cirurgia em 98, logo depois da minha cirurgia eu vi que nunca mais poderia ser jogador de futebol. Aquele sonho que acabou, aquele sonho que a vida inteira permeou a minha vida, está alcançando algo, e quando eu alcançava algo, eu perdia o que eu tinha, todas as dificuldades e tudo que eu tinha. Aí eu ouvi uma história uma vez. Chegaram para um menino, uma pessoa, e perguntaram para ele: por que, ô jovem, por que você bebe? E ele respondeu: eu bebo porque meu pai era alcoólatra. E chegaram no irmão dele e perguntaram para o irmão dele: e você, por que você não bebe? Eu não bebo porque o meu pai era alcoólatra. Eu descobri que o mesmo evento, a mesma situação pode trazer percepções diferentes para pessoas diferentes. E eu comecei a olhar para todo aquele passado e resolvi fazer algo diferente, mudar a minha vida. O nascimento da minha filha, dia 3 de fevereiro de 2000, foi um grande choque na minha vida, porque quando ela nasceu, ela olhou para mim, arregalou seus olhos e disse: eu estou com você, eu confio em você, vai. E ali, a partir daquele momento, eu fui estudar administração. Eu conheci a PNL, programação neurolinguística. Eu conheci o coach, eu conheci o enneagrama, conheci a física quântica e comecei então a viajar para alguns países. Essa redenção de um menino pobre que veio do interior do estado de Goiás, que comeu jatobá com farinha misturado com água, aquela papa para não morrer de fome. Então aquele menino se tornou um milionário. Então, presidente de uma das maiores instituições de coach do Brasil e fora do Brasil. Nós temos um trabalho em Londres, cheguei recentemente em Londres agora, nós estamos lançando uma sede em Londres também. Dentro desse trabalho, justamente o que eu quero falar. Quem vai falar com vocês agora, esses instantes, não é quem assiste uma palestra motivacional. Quem vai falar com vocês não é quem lê um livro de autoajuda. Quem vai falar com vocês é quem acreditou no meu potencial, acreditou na minha força e venceu. Eu vim para falar com vocês sobre isso. Quais são as vitórias que você já realizou? Quais são as conquistas que você já realizou? O que você efetivamente fez? O que você realmente entregou? Vamos falar um pouquinho de sucesso. O sucesso é um conjunto de informações e de conquistas que nós realizamos até então. Não adianta você ser um ótimo vendedor se você não é um bom pai. Não adianta ser um ótimo vendedor, uma ótima vendedora, se você não é uma boa mãe. Não adianta você ser um ótimo profissional se você não é um ótimo esposo, uma ótima esposa. Então existe um conjunto de fatores que vão impactar nessa conexão que, segundo um grande pensador chamado Napoleão Hill, coloca no seu livro A Lei do Triunfo, o princípio do Mastermind. Quando você quer alcançar algo, quando você busca alcançar algo, necessariamente você precisa se conectar. E uma das coisas que eu pude perceber ao longo da humanidade, que não é só querer. Existe sim um grande empecilho que nos atrapalha e que nos impede alcançar esses sonhos. Então, antes de começarmos, eu vou estabelecer então com vocês 3 pilares. E nós precisamos, nesse dia, entender esses 3 pilares. Eu fiz uma promessa para mim hoje cedo, que quando eu chegasse aqui, eu vou entregar ferramentas, técnicas e modelos para que essas pessoas saiam de lá muito melhores do que elas entraram. Eu tenho a certeza e a convicção de que esses poucos instantes que estaremos juntos vai ser um momento muito rico e com muito conteúdo que eu vou trazer para vocês, que você pode exercitar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida espiritual. Então, primeiro vamos concentrar em 3 pilares. Nós vamos falar em 3 pilares. Cada pilar começa com A. A de
o primeiro pilar é o autoconhecimento. O segundo A é o A do autodesenvolvimento. O terceiro A é o A da autorrealização. São 3 pilares, então, que nós vamos falar sobre isso. E eu vou começar agora a convidar vocês para entender o primeiro pilar. Esse primeiro pilar, talvez o mais importante de todos eles, porque se você não se conhece, você não tem como modificar. Existem algumas pessoas que me procuram no Brasil inteiro, fora do Brasil, querendo aumentar os seus resultados, querendo ganhar mais, aumentar as suas vendas. Eu trabalho com várias equipes de vendas, eu atendo várias equipes em todo o Brasil. Com o objetivo, as pessoas me contratam para aumentar as suas vendas. Eles faturam 1 milhão, 500 mil e querem aumentar 10%. Paulo, durante um ano nós vamos fazer esse trabalho, a sua meta é um aumento de 15%, 20%, ok. E eu começo então a fazer esse trabalho, mas nós não vamos conseguir nenhuma mudança se nós não, porque é o A do autoconhecimento. As pessoas me procuram então e falam: Paulo, eu quero aumentar o meu ganho, eu quero aumentar a minha capacidade financeira. E depois a gente começa a fazer esse trabalho e ela vai entender que isso é mentira. É a última coisa que ela quer. Então, no primeiro A, nós precisamos entender as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Quais são as mentiras que nós contamos para nós mesmos? E nós contamos muita mentira para nós. São pessoas que mentem quando falam que ama Deus, mentira. Mente quando fala que ama a família, mentira. Mente quando fala que ama a saúde, mentira. Pode parecer que incomode um pouquinho vocês, porém você vai testar se é verdade ou não no nível de congruência ou incongruência que a pessoa vive. Então vamos lá para verificar essas mentiras. Olha só, a pessoa diz que quer ser diretora, mas não para de assistir novela, não para de assistir Ana Maria Braga, não para de assistir Faustão, não para de assistir Big Brother, não para de procrastinar, não para de assistir vídeos idiota na internet, não para de falar mal da vida dos outros. Isso é uma mentira quando ele diz que quer ser diretor. Outra questão, a pessoa diz que ama Deus, mas não tem feito nada dos seus princípios divinos de amor ao próximo, de contribuição com um mundo melhor. Existem várias passagens bíblicas que estão repudiando o comportamento morno. Existe um lá no Apocalipse dizendo: eu vejo os seus comportamentos e vejo que não é quente nem é frio. Como não és quente nem é frio, és morno. Se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, a pessoa, o vendedor, diz que ama Deus, mas ele é morno. Ele é meio vendedor, meia boca, não entrega bem, não dá o seu melhor e diz que ama Deus. Ele não está fazendo o seu melhor. Ele diz que ama a família, mas pela família ele não está buscando dar o melhor para a família dele. Ele não está buscando a sua máxima capacidade para maximizar o seu potencial. Os filhos deles estudam em colégios que não são tão qualificados assim. Essas pessoas, o marido não está fazendo nada em prol da esposa. Talvez no final de semana que ele poderia estar curtindo com a família, ele está bêbado, ele está fora de si, ou assistindo futebol, ou fazendo qualquer outra coisa menos a família. Então começa a perguntar se ama mesmo a sua família, ou se é bonitinho falar socialmente que eu amo. Eu falo que eu amo a minha saúde, mas o que eu estou comendo? Qual a qualidade da minha alimentação? Eu não faço atividade física, eu não termino o que eu inicio, eu começo algo na academia e não concluo nada. Você conhece alguém que começa a ler um livro e não termina a leitura do livro? Você conhece alguém que começa um regime e não termina o regime? Você conhece alguém que começa algo e não termina? Essa pessoa, quando ela faz isso, quando você começa a aprofundar um pouco mais sobre caráter, você vai descobrir que quem desiste do que inicia tem um problema de desvio de caráter. Tem um problema de desvio de caráter. E nessa conduta ele vai descobrir a mentira. E quando a pessoa me procura e fala: Paulo, eu quero descobrir por que eu estou mentindo para mim mesmo. Esse é o primeiro ponto. Descobrir por que você está mentindo para você mesmo. Quais são as mentiras que você conta?
O quanto você fala de sucesso, o quanto você fala de aumento de resultados, o quanto você fala de prosperidade. Esse evento de vocês, ele é muito top, que vocês estão realizando, com toda a organização da empresa, com tudo que foi feito aqui. Mas o propósito disso é poder contribuir mais com o mundo, poder levar mais para o mundo. E o que de fato o nosso time está comprando isso? Que ideia é essa? Para que nós queremos aumentar isso? Existem muitas pessoas que estão aqui só pelo dinheiro. Existem muitos funcionários que estão aqui que trabalham pelo dinheiro. Existem muitas pessoas que trabalham pela condição financeira. Mas existem algumas pessoas que trabalham pelo propósito. Uma vida sem significado é uma vida sem sentido. E o significado da vida está relacionado às pequenas coisas que a gente faz, que tem uma amarração com o que a gente vai entregar para o mundo. Quem aqui sabe o nome? Quem aqui sabe o nome da bisavó? Tá bom, para mim, quem sabe o nome da bisavó? Okay. Olha só, 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas agora. 5 pessoas sabem o nome da bisavó. Eu não sei o nome da minha. Vamos colocar aqui que deu 5% das pessoas da turma. Por que 95% não sabe o nome da bisavó, como eu não sei? Por que 95% não sabe? Porque nossa bisavó foi meia boca. Nossa, Paulo, não fala assim da minha bisavó, não. Não fala mal dela, não. Não fala assim da minha bisavó. Não estou falando mal dela. Eu estou falando que ela fez o que deu. No mundo está cheio de pessoas que fazem o que dá. Cheio de pessoas que fazem o que é possível. Cheio de pessoas que fazem parte da média entre as pessoas. Essas pessoas fazem parte da média. Elas encontram, entregam somente o que é médio, somente o que dá, somente o que é possível. É a grande maioria das pessoas da humanidade. Aqui na empresa tem algum funcionário mediano? Algum funcionário que faz só o que é possível? E o principal, algumas empresas eu encontro aqueles medianos que dizem o seguinte: mas chefe, você falou que eu tinha que fazer cocô, mas não falou que eu tinha que limpar o bumbum. Tem algum funcionário assim aqui? Só faz o que você pede. Tem não? Uma empresa muito distante daqui, não é em Itaberaí. Em um mundo muito distante existiam pessoas assim. Agora aqui, não. Olha só, o que eu quero dizer para vocês: essa mentira que nós contamos para a gente, ela vai valer porque ela se torna em sentimento. O universo, ele não entende o português. O universo entende o sentimento. Quando a Ruth Meire começou a falar com vocês sobre fisiologia, ela quis dizer para vocês: para de falar o que você quer e demonstre com sentimentos o que você quer. Porque a fé sem obras, ela é morta. Se você não sente isso, se você não vibra isso, e se essa energia não faz parte do seu ser, você não vai conseguir se conectar. Uma vez eu fui fazer um trabalho em uma empresa, e quando eu entro na empresa, o primeiro trabalho que eu faço é desenvolvimento da identidade estratégica. A identidade estratégica está relacionada à missão da empresa, à visão e aos valores da empresa. E o dono da empresa me falou: mas Paulo, por que a gente vai fazer isso? Porque vários consultores já vieram aqui, desenvolveram a missão, eu nem sei qual é a missão da empresa, a gente nem usa isso. Eu falei assim: olha, por que você está aqui? Porque eu quero trabalhar. Por que você quer trabalhar? Porque o motivo da minha existência é trabalhar. Por que é o motivo de sua existência é trabalhar? Ué, Paulo, porque sem trabalho o homem não edifica. Eu falei: isso está claro para você, mas não está claro para os seus funcionários, não está claro para a sua equipe. A missão da empresa, ela precisa conectar isso que você vive. Se você não conseguir multiplicar isso para a sua equipe, não faz sentido. Essa convenção aqui tem um propósito de conectar com os valores que nós queremos. Provavelmente um trabalho individual com cada um trabalho com vocês, mostrando aonde especificamente nós queremos chegar. Isso começa a criar o princípio do Mastermind, o princípio dessa conexão máxima conosco mesmo.
Porque se você não está nessa sintonia, se você não está nessa pegada, está muito incongruente com o que você quer entregar para o mundo. Eu saí de um trabalho que eu estou fazendo, tem 250 pessoas agora me esperando. Eu saí de lá para vir aqui estar com vocês em função de um compromisso que eu tinha feito, e eu estou extremamente feliz e satisfeito por isso. Essas pessoas estão no trabalho, nós estamos fazendo a CIE, tem um treinamento que nós temos que é o OSV, o significado da vida. E essas pessoas estão das 8 da manhã até as 10 da noite me ouvindo. Das 8 da manhã até as 10 da noite. Escuta, vocês vão ficar 1 hora comigo. Eles estão 15 horas por dia. 15 horas por dia para ser melhor. Isso sexta, sábado e domingo. Vai acabar amanhã, domingo, às 10 horas da noite. O que eu quero dizer a vocês é que existem pessoas que querem, mas não fazem nada para essa mudança acontecer. Agora, dentro de nós existe um ceticismo ambulante. Esse ceticismo é o nosso medo ambulante, o nosso medo de crescer, o nosso medo de nos tornarmos uma pessoa melhor, o nosso medo de trabalhar os nossos talentos, as nossas competências, e nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, dentro disso, nós criamos então muitas amarras, muitas crenças limitantes, que são os nossos sabotadores. Esses sabotadores, eles impedem com que nós conquistemos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Pessoal, tudo na nossa vida é uma lei de merecimento. Tudo é lei de atração. Ao falarmos de física quântica, tudo é uma lei de atração. Eu quero pedir para vocês ficarem de pé um pouquinho, para a gente fazer um exercício. Vamos lá, de pé um pouquinho, vamos lá. Ok, muito bom. Muito bom. Como nós falamos que tudo é uma lei de atração, quero pedir para você levantar sua mão direita, seu braço direito, ok? Abaixa aqui na altura do seu umbigo. Okay. Pega o máximo de carne que você puder agora. O máximo de carne que você puder. Vamos lá. A barriga que eu tenho. A barriga que eu tenho é a barriga que eu mereço. A barriga que eu tenho é a barriga que eu mereço. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Olha só. O salário que eu tenho é o salário que eu mereço. Os amigos que eu tenho são os amigos que eu mereço. O que nós precisamos entender é que o ceticismo, a dúvida, o medo, ele tenta fazer com que nós não acreditemos. Ah, não, eu não acredito nisso não. Mas aí tem um fator chamado ignorância. Com a ignorância nós não vamos entender exatamente o que está existindo no mundo. Mas tem um fator fantástico neste momento, que é uma frase que diz: a ignorância é uma virtude. As pessoas ignorantes, elas ganham muito, porque elas não precisam entrar. Por exemplo, agora, o ignorante agora, ele não precisa concentrar. Como concentradas, é lógico que elas vão apanhar. Provavelmente tem algumas pessoas aqui que estão sentindo uma pancadinha, uma dor. Fala, puta merda, o que eu fiz na minha vida? O que eu estou entregando? O que eu estou realizando? Mas já tem outras pessoas que não estão sentindo essa dor, porque estão agora focados nos seus afazeres do dia a dia. E assim é a vida. Nós vivemos isso constantemente. Então uma pessoa me procurou e me disse: Paulo, eu quero aumentar o meu ganho financeiro. E eu fui trabalhar com essa pessoa, e ela descobriu essa crença que 95% das pessoas da humanidade carregam. Pessoal, por favor, saia daqui hoje com o entendimento, a consciência dessa crença que você tem. Todos nós, em maiores ou em menores proporções, carregamos essa crença que eu vou falar agora. Guarde isso. É a crença de não merecimento. Essa crença de não merecimento é o motivo pelo qual começamos algo e não terminamos. É o motivo pelo qual somos viciados em pagar boleto. Você conhece alguém que é viciado em pagar boleto aqui? Você conhece alguém que vive pagando conta? Vive no vermelho? Essa pessoa tem um vício em perder. E a crença de não merecimento é muito grande. Essa crença de não merecimento impacta, por exemplo, em relacionamentos.
Aquelas pessoas que não param em relacionamento. Começa algo e não termina. Não para com o relacionamento, justamente porque ele começou e não terminou. E essa pessoa então identificou a crença dela de não merecimento. E nós começamos a trabalhar o coach financeiro. E ela descobriu que quando na infância o pai dela falava para ela: menina, tira a mão desse dinheiro, o dinheiro é sujo. E ela começou então a criar aquilo. Ela viu os pais brigar por causa de dinheiro. Os pais se separaram por causa de dinheiro. Então ela criou isso na crença dela: dinheiro é algo sujo, dinheiro não presta. Ela foi crescendo. Na adolescência, muita dificuldade financeira. Na fase adulta, mais dificuldade ainda. Aí essa pessoa chegou para mim: nós temos em torno, pessoal, de 100 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles não se tocam entre si. Eles conversam através das chamadas sinapses. Então, essas sinapses as crenças são formatadas por conexões neurais. Quando essas sinapses funcionam de acordo com o padrão da nossa existência. Então, olha, se você criou uma característica de medo e de timidez, ao longo da vida você carrega isso, existe uma couraça presa, um pertencimento, uma couraça ali dizendo: é assim que essa pessoa funciona, é assim que ela funciona. Então o tempo todo você vai agir de acordo com esse padrão. O padrão que nós precisamos identificar nesse primeiro pilar. Qual é o padrão que você criou? Por exemplo, uma pessoa que cria uma crença, estabelece que eu tenho dedo podre para homem. Quando essa pessoa me procurou, ela foi trabalhar então o relacionamento. Paulo, por que eu não paro no relacionamento? E depois nós identificamos essa crença de não merecimento. Então ela falou para mim, nós identificamos a crença: eu tenho dedo podre para homem. Eu falei: me fale dos seus 5 últimos relacionamentos. E ela me falou dos relacionamentos, nós analisamos todo o relacionamento. Eu falei: então me fala do seu próximo relacionamento. E ela falou: Paulo, eu nem conheço ainda, mas já sei que não presta. Olha só, alguma mulher aqui tem alguma amiga assim? Não é estranho, não é difícil. Toda palestra que eu vou tem alguém que se conecta. Pessoas: nossa, não dá certo para mim. Não nasci para ter relacionamento. Eu não nasci para isso. Então a pessoa começou a criar isso. Homens que acham que casou com a esposa e que quer que ela cozinhe como a esposa, lave como a esposa, homens que acham que casou com a mãe, desculpa, hein? Quer que ela cozinhe como a mãe, porque ele carrega aquela mesma herança, aquela mesma carência da infância. Mulheres que acham que casou com o pai, que quer ser tratada como pai, que carrega a mesma carência do pai, a mesma carência, a vontade de ter pai. Então esse cordão umbilical, ele não foi cortado ainda. Esse cordão umbilical está fazendo com que essa pessoa tenha tais resultados. Quando eu brinquei com vocês: você tem um salário que você merece, é a frase mais profunda que existe. Talvez a pessoa tenha dificuldade de entender a diferença entre querer e merecer. Eu não falei que você tem um salário que você quer, porque querer está relacionado ao desejo. Você pode querer quem você quiser, você pode querer o que você quiser. Eu quero ser o melhor vendedor dessa empresa, eu quero ser o melhor vendedor que entrega, eu quero vender o máximo de produtos suficientes nessa empresa. Você pode querer tudo isso. Agora, merecer está relacionado à entrega efetiva. O que efetivamente você entrega para justificar esse fato. Eu posso querer ter uma família próxima, eu posso querer ter uma família que me ama, eu posso querer uma família extraordinária, mas será que eu mereço por isso? Eu tenho 5 filhos, 4 Marias e 1 João. Maria Clara, Maria Paula, Maria Fernanda, Maria Flor e João Vitor. São 4 Marias e 1 João. Como eu não tive uma família próxima, como eu não tive a oportunidade, meu pai era um mendigo de rua, então meu pai, ele ficava com minha mãe escondido. As pessoas odiavam meu pai, consequentemente eu também. E eu sempre vivi essa exclusão.
Esse foi o motivo pelo qual eu estou aqui com vocês hoje. Porque se não fosse esse momento, muito provavelmente eu não estaria, eu não seria um palestrante e não seria o que eu fiz. Eu peguei aquela dificuldade e quis fazer diferente na minha vida. Tudo que eu não tinha. Então o que eu mais quis é ter uma família. O que eu mais quis foi instituir uma família. E eu comecei então a criar a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a minha percepção. E quando pela primeira vez eu pude realizar um sonho da minha família, quando eu levei eles na Disney, em Orlando, nós entramos, eu e a minha esposa, começamos a chorar quando nós entramos no parque. Os filhos nem tanto, eles nem entendiam, porque eles acham lindo ali o Mickey e a Minnie. Mas para os pais que conseguem levar os filhos, é uma realização muito grande. Quando os meus filhos estavam comendo no shopping, eu olhava para os meus filhos comer, e aquele momento era mágico. Eu olhando para eles comerem assim, eu me lembro que cada batatinha que eles comiam, que descia, aquele momento era mágico. E uma vez a Maria Clara olhou para mim e falou: pai, você está chorando? Você está chorando porque a gente está comigo? Eu falei: não, minha filha, porque eu estou muito feliz, eu estou chorando de felicidade, porque sempre quis isso. Eu sempre lutei para ter condição de fazer com que a minha família pudesse ter o que eu não tive. Eu sempre lutei para que a minha família pudesse realmente construir o amor que eu não tive. Eu e meus irmãos, nós não fomos treinados a estar juntos. Então quando nós nos encontramos, que cada um é filho de um pai, somos 3 irmãos, homens, e cada um é um pai diferente. Então nós temos 10 anos de distância para um irmão ao outro. Então não tem nenhuma afinidade. Então a gente faz um esforço muito grande para se encontrar hoje. E quando a gente se encontra, a gente fica assim: e aí? Tá quente aqui, né? Como é que vão as coisas? Tudo bem? Então não existe proximidade, não existe essa proximidade, porque nós não fomos treinados a isso. Nós não fomos ensaiados a isso. Nós não fomos treinados a isso. Então eu tinha ali uma oportunidade de chorar, ou de vender lenço, de reclamar porque eu não tinha uma família próxima, ou de fazer diferente. Quando eu chego das minhas viagens, uma das voltas, dos retornos da minha viagem, eu sentei com todos os meus filhos, a minha esposa faz parte da minha equipe, tudo que eu estou falando, ela está aqui. E nós sentamos então com os filhos, ajoelhamos. Quando nós ajoelhamos, coloquei todos os filhos assim, e eu pedi para ele: filhos, promete uma coisa para mim, de onde eu estiver, vocês vão sempre lutar pela família de vocês, vocês vão sempre lutar pelo amor de vocês, vocês sempre vão lutar para estar juntos. E ele: sim, pai, a gente promete. Eu falei: não é assim que eu quero. Eu, Maria Clara, prometo que farei de tudo para unir a minha família. Eu, Maria Paula, prometo que farei de tudo. A Maria Fernanda era muito nenenzinha, mas ela falou do jeito dela. O João Vitor, eu, João Vitor, falei de tudo para manter a minha família. Olha, essa é uma capacidade que eu quis dizer para vocês. Eu não tive isso, mas eu quis fazer diferente. Então pare de chorar pelo que você não teve. Comece a olhar pelo que você quer construir, pelo que você quer conquistar. Então essa força que faz com que 170 Masters me acompanhem hoje. Minha equipe tem 170 pessoas. Me acompanha por várias cidades. Nós fizemos uma turnê, várias pessoas me acompanhando. E justamente por quê? Porque eles viram um exemplo de pessoa que entrega ao mundo. Eu resolvi não deixar uma imagem, um legado de um coitadinho que tinha um sonho de ser jogador de futebol e que teve um câncer e não teve mais o que fazer, que veio de um filho de mendigo, um suicida, que uma vez pulou de uma árvore e quebrou os 2 braços e as 2 pernas. Meu pai tentou suicidar até conseguir. Ele morreu quando eu tinha 14 anos de idade. O meu histórico era muito difícil. Eu sempre estudei escola estadual e municipal. A minha faculdade foi reconhecida como a pior nota do MEC do estado de Goiás. Eu não escrevo bem, eu não falo bem, eu tive que treinar para isso. Eu não conversava direito e ainda não converso. Um beijo do mato.
ao todo, que veio do interior. Mas um dia surgiu uma vontade de fazer diferente e de acreditar. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que está dentro de nós a capacidade de escolher o que nós viemos entregar para esse mundo. A capacidade de escolher a imagem que eu quero deixar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem aqui chama a mãe ou o pai de mamãe ou papai? Quem aqui chama? Levanta a mão, por favor. Ok. A grande maioria aqui não chama. Eu também não chamo minha mãe de mamãe, nem meu pai chamava meu pai de papai. Só para vocês entenderem, não tem certo ou errado, só para a gente entender. Quem aqui não chama, se por acaso, não precisa fazer isso, mas se por acaso for chegar em casa e chamar mamãe, não vai nem sair as palavras direito, porque você não foi treinado a isso. E é tão estranho você falar, quem não fala, levanta a mão, quem não fala mamãe ou papai, ok, tenta falar para você ver, a palavra não vai nem sair direito, e quando sair, sai mamãe, aí ela vai ouvir, o que você falou? Não, nada, esquece, nada não, esquece, porque não fomos treinados. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, é só para a gente poder entender de onde nasce uma crença. Nós não fomos treinados para isso, então não adianta agora tentar fazer. Existe uma desconstrução. Quem aqui é de bênção para o pai? Bênção para o pai, ok. Não necessariamente você tem. Agora, quem não pede bênção, durante 30 anos você não pediu, agora chega e fala, bênção, pai. Ele vai olhar assim para você com uma estranheza. Por quê? Porque você não está acostumado com isso. O que é isso? É uma fase da psicologia chamada emotização. É a confusão entre o consciente e o inconsciente. Quando você vai trazer algo novo em relação àquela crença antiga, você vai passar pela confusão. Então toda mudança requer confusão. Se você quer mudar sem dor, desse ponto para o próximo ponto, desiste. Não existe possibilidade de você evoluir sem dor. Não existe possibilidade. Quer expandir? Você vai passar por dor. Você vai ter que aprender a falar inglês. Você vai ter que aprender uma outra língua. Você vai ter que aprender novas competências. Você vai ter que lidar com pessoas diferenciadas. Essa empresa aqui mesmo, quando foi tentar algumas mudanças para o mercado, e o quanto ela está crescendo, o quanto ela está desenvolvendo, o quanto ela vem crescendo, mas quando ela foi buscar uma mudança, ela levou uma pancada feia e teve que voltar no seu modelo antigo que ela trabalhava até então. E isso é normal, assim como o Coca-Cola passou por isso também, assim como a Ambev passou por isso, assim como a minha empresa passou por isso. Quando me tornei presidente da Abra Coach, Academia Brasileira de Coach, eu passei por uma dificuldade, foi quando nós tivemos que mudar para o Performance, Instituto Performance. Então essas mudanças, elas fazem parte de quem quer crescer. O Cafu, que jogou, foi 4 Copas do Mundo, ele foi dispensado 12 vezes do São Paulo. Foi dispensado 12 vezes. Então nós entendemos que se você não está pronto para a dor, não está pronto para a perda, você não está pronto para crescer. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: o campista, o desistente, o campista e o alpinista. São 3 tipos de pessoas na capacidade humana. O desistente é aquele que começa algo e não termina. É aquele que chega no final da palestra e está atrapalhando. É aquele que chega, começa algo e não termina. É aquele que inicia algo e não termina. O campista é aquele que fica preso em cima do muro. É aquele que fica ali, está em cima do muro, não sabe o que ele quer da vida. O alpinista é aquele que vai entregar algo extraordinário. É o que vai fazer a qualquer custo. É o que vai entregar, é o que vai realizar. Essa é a característica do alpinista. Esses 3 tipos de pessoas faz com que nós possamos definir o quociente de adversidade de cada um, a capacidade que cada um tem de entregar. E nesse time aqui, aqueles que são faca na caveira, aqueles que são sangue nos olhos, aqueles que querem a qualquer custo, aqueles que querem entregar, aqueles que querem desbravar o mercado, aqueles que querem fazer diferente. Porque ele não aceita a condição de só porque eu tive um câncer, só porque eu vim de uma família difícil, só porque eu vim de uma família complicada. Vocês vão conviver com grandes marcas,
vão concorrer com grandes marcas, vão concorrer com Natura, vão concorrer com grandes marcas que tem aí, várias empresas de multinível. Vocês vão conviver com várias empresas. Aí, se nós colocarmos aí quantas empresas vocês vão concorrer, desde grandes marcas, empresas que já trabalham há muito tempo com isso, e vocês vão vir com uma marca que não necessariamente tem um peso de uma marca mundial. Porém, os desistentes, os fracos, os desistentes são aqueles que vão olhar para o problema e falar: mas não vai dar certo, mas nós não vamos dar conta, mas nós não vamos entregar, mas nós não vamos realizar. Os alpinistas é aquele que vai bater no peito e vai lutar com bravura, com hombridade, com honra. Agora, aqui no primeiro pilar nós vamos descobrir por que os fracos não conseguem lutar com as dificuldades. Porque se fosse fácil, pessoal, qualquer um fazia. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Eu trabalhei durante 2 anos na Coca-Cola, e durante esse trabalho que eu fiz na Coca, eu pude entender uma crença que eu tinha, que vender Coca-Cola é fácil. E a coisa mais difícil que tem trabalhar na Coca. Vender Coca-Cola é difícil. Você pensa que é fácil vender Coca-Cola, porque junto com a Coca-Cola você tem que vender Quat. Quem já tomou Quat? Você tem que vender Kaiser. Quem já tomou Kaiser? Você tem que vender Bavária. Então a pessoa não tem condição, ela não pode comprar só Coca-Cola. Então você tem que vender os outros produtos também. Então é dificílimo posicionar a marca Coca-Cola no mercado também. Então todo produto é difícil de vender. E ao mesmo tempo ele se torna fácil para quem não tem medo de recomeçar, para quem não tem medo de fazer. Por quê? Se eu não tenho bravura, se eu não tenho ética, se eu não tenho força do caráter para entregar algo, eu tenho um problema de disfunção. Eu tenho que descobrir qual é essa disfunção. Eu tenho que descobrir que falha é essa minha. Porque a mesma dificuldade que eu tenho de me empenhar no trabalho, de me empenhar em entregar o meu melhor, de me empenhar em fazer o melhor que eu tenho, está relacionado à minha falha de caráter. Se eu tenho essa falha de caráter, eu preciso corrigir isso. Porque quem começa algo e não termina, não tem noção do que ele está fazendo com o cérebro dele. Ele está ensinando para o cérebro dele ser procrastinador, empurrar com a barriga, deixar para depois. Se eu começo algo e não termina, eu estou passando para mim, para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos, uma postura que eu perguntei aqui para vocês. Quem lembra o nome da bisavó? 5% me respondeu. Justamente porque a bisavó, ela fez o que deu, ela fez o que pôde, ela fez o que era possível. Dentro disso nós começamos a entender então o porquê que algumas pessoas viverem esse cenário. Eu não tive condição de ter a minha mãe me acompanhando nos meus jogos. A minha mãe não me acompanhava, mas eu tive o poder de lançar o meu primeiro livro, que foi na editora Nobel, no Bougainville, com a presença ilustre da minha mãe. Ela não esteve comigo nos meus jogos, ela não está comigo nos meus treinamentos, mas aqui eu tive um motivo com a minha família, esse momento que eu reuni aqui, esse momento que eu entreguei. Ter conquistado isso, ter entregado isso para o mercado, faz parte de uma força dentro de mim. Essa força que está relacionada ao que nós enxergamos no mercado. O que eu vi no mercado passando por essas empresas, por todas as empresas que eu passei? O auxiliar de produção, ou seja, o cara do chão de fábrica. Lá o auxiliar de produção, ele ganha em torno de um salário mínimo a R$1.200. Acima dele nós temos o encarregado. O encarregado é o chefe do auxiliar de produção. Ele ganha mais um pouquinho, ele ganha em média, do que eu estou falando das empresas que eu trabalhei no mercado, de acordo com o CBO, a Classificação Brasileira das Ocupações. Ele ganha em torno de R$1.500 a R$3.000 no mercado. Acima dele, nós temos o coordenador, que ganha aí de 3 a 5 mil em média no mercado. Acima dele, nós temos o gerente, que ganha em média de 5 a 10 mil.
Acima dele nós temos o diretor, que em média ganha de 10 a 20 mil. E acima nós temos o CEO, que ganha acima de 20 mil. Tem CEO ganhando 400 mil, 1 milhão por mês. Qual é a diferença entre essas pessoas? Qual é a diferença entre eles? Então, várias pessoas gastaram a sua vida para estudar a diferença entre essas pessoas. E é exatamente esses 3 pilares que eu estou colocando para vocês, que está na diferença. Primeiro, descobrir quais são as mentiras que você conta para você, que é o autoconhecimento. O segundo, descobrir o seu autodesenvolvimento, como são as ferramentas que eu vou usar para trabalhar. E o terceiro, o seu desenvolvimento, a sua realização, a sua autorrealização, que é o engajamento. Esses 3 pilares, eles são tão poderosos. Esses 3 pilares, olha só, quando o seu José Alves, da Coca-Cola, ele me liga e fala o seguinte: Paulo Bento, eu preciso de um cargo acima de 20 mil reais. Quando ele me diz que precisa de um cargo acima de 20 mil reais, é muito difícil contratar. Por incrível que pareça, o que é mais difícil é achar um funcionário acima de 20 mil reais. Eu tenho certeza absoluta que a Burana estava de acordo com pagar 20 mil reais com uma pessoa que desbravasse o mercado nacional no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que várias e várias empresas estão loucas para achar um cara como esse. Estão loucas. Eu pagaria rindo para um funcionário de 20 mil reais que atuasse na minha empresa e abrisse conexões pelo Brasil. Eu pagaria rindo uma pessoa que estivesse abrindo o mercado pelo Brasil. E antes de você falar, muitas pessoas querem ganhar isso. Poucas pessoas merecem ganhar isso. Quando ele me pede um cargo abaixo de 5 mil reais, ou seja, daqui para baixo, quando ele me pede um salário abaixo de 5 mil reais, é muito fácil. Qualquer lugar você acha funcionário até 5 mil. Porque são pessoas que fazem o que dá. São pessoas que fazem o que é possível. São pessoas que fazem o que tem jeito. O que dá para fazer, o que dá para entregar. São pessoas que estão na farra do final de semana definindo a próxima data. Estão na cachaçada do final de semana definindo a próxima cachaçada. São pessoas que olham para trás e falam, eu pergunto para elas, quantos livros você leu em 2018? Levanta a mão, por favor, quem leu mais de 10 livros em 2018 aqui? Quem leu entre 5 a 10 livros em 2018? Quem leu entre 2 a 4 livros? Quem leu um livro pelo menos em 2018? Quem não leu nenhum livro? Só pensa, o que eu estou fazendo com o meu desenvolvimento intelectual, esperando uma oportunidade, mas eu não quero pagar o preço do crescimento. Eu quero desenvolver, mas não quero pagar o preço do desenvolvimento. Uma empresa, num crescimento, num crescente como essa, eu fui estudar um pouquinho da missão, do trabalho da empresa, nas reuniões que nós tivemos com o Leandro, nas conversas que eu tive, eu fui estudar um pouco da empresa. Gente, tira a cara de pobre, que é uma coisa que eu falo no meu treinamento e no meu livro. Cara de pobre não está relacionada a dinheiro. Cara de pobre está relacionado ao medo, à crença limitante. Olha só, você tem uma maior probabilidade, olha só, você tem uma maior probabilidade de crescer numa empresa pequena que está crescendo do que você já entrar numa Coca-Cola. Quando você entra numa multinacional, por exemplo, o muito que você faz lá representa pouco. Porque lá o seu melhor, o melhor que você der, o melhor que você entregar lá é o básico para as pessoas que já estão lá. Então, existem pessoas que estão, se você olhar para baixo, você é melhor do que muitas pessoas. Se você olhar para cima, tem muitas pessoas melhores que você. Para onde você quer olhar? Para baixo ou para cima? O que você quer fazer da sua vida? Para onde você quer chegar? Aonde você se encontra aqui? O que você vai deixar para os seus filhos? Estou vendo aí pais com os filhos no colo. Seu filho vai te amar se sendo pobre ou se sendo rico.
Seu filho vai te amar sempre, você tendo sucesso ou não. Mas qual a imagem, qual o exemplo que você está dando para ele? Qual a marca que você está entregando para o seu filho? O que você está passando para eles? O que você está entregando para a sua família? O que você está entregando para o mundo ao vir vegetar? Existem pessoas que simplesmente esperam as coisas acontecerem, e é como se ele gritasse: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, faz um milagre em mim. Ele está esperando um milagre acontecer. E esse milagre ele não vai acontecer se você não buscar esse milagre, se você não desenvolver. Então nós começamos a entender que essas conexões que você faz, que vai proporcionar o alcance do seu milagre, que vai proporcionar o que você vai entregar para a sua vida, que vai proporcionar o que você vai realizar, o que você vai fazer, o que você vai conquistar. Simplesmente, pessoal, existem muitas pessoas que estão cansadas, existem muitas pessoas que estão desanimadas, existem muitas pessoas que estão vivendo a mediocridade, o estado médio da empresa. Existem muitas pessoas que estão fazendo isso. Está tudo certo, você pode agir assim, porém não reclame dos resultados que você vai ter lá na frente. Nós entendemos com isso que a conexão é a mudança que nós começamos a fazer a partir do momento que nós colocamos, empenhamos um engajamento no crescimento. Se você não fizer isso, você vai continuar no mesmo nível que você se encontra. Essa preguiça, essa tristeza, esse sentimento de vítima nos mantém no mesmo patamar. Mas eu não quis isso para a minha vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Você quer para a sua vida entregar algo maior. Você quer para a sua vida realizar mais. Você quer conquistar mais para a sua vida. Sendo assim, esteja pronto para colher a felicidade e a gratidão desse mundo que te chama e te convida para realizar muito mais. Você tem dentro de você uma oportunidade de dar o seu melhor, de buscar uma energia, uma força. Mas para quem? Para quem que eu quero fazer isso? Existe um propósito. Existem pessoas que vivem sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida desanimada, é uma vida triste, é uma vida sem ter porquê. Uma vida sem propósito é a vida daquele funcionário que sonha que chega sexta-feira. Quando chega sexta-feira, ele grita: hoje é sexta-feira, maravilha! Hoje é sexta-feira. Quando chega segunda-feira, é um tédio, porque a vida dessa pessoa é uma vida sem propósito. Ele às vezes não quer voltar para casa, ou ele às vezes não quer sair de casa. Na verdade, ele está vivendo um sentimento de depressão sem saber. E talvez pelo álcool, pela farra, que inibe a máscara e que faz com que ele ache que está alegre, ele faz com que ele ache que está tudo certo. Mas na verdade, o álcool na verdade é uma forma, ou qualquer outra droga, é uma forma de fazer com que você entenda que aparentemente tudo bem. Não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que se você precisa disso para ser feliz, se você precisa disso para demonstrar algo, são pessoas que não conseguem viver o que mais importa. Momento de quase morte. Eu acompanhando então um depoimento da neurociência de um médico. E esse médico diz o seguinte: os muros de hospitais presenciam orações mais sinceras e verdadeiras do que as igrejas. Na porta dos hospitais existe ali alguém perdendo um parente que ele ama tanto. Ele faz uma oração com tanta sinceridade, que ele movimentou um sentimento. Esse sentimento, de acordo com a neurociência, e esse médico falando, ele libera substâncias, conexões que impactam numa melhoria de performance. Existem pessoas que não necessariamente estão vivendo isso, que eles estão levando a vida, e a vida me levando, empurrando com a barriga,
e deixando para alcançar depois. Quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas estão nesse nível? Quantas pessoas estão vivendo, levando, deixando a Deus dará? Quantas oportunidades que Ele tem? O que eu quis deixar para vocês aqui é um propósito para viver o melhor ano da nossa vida. E eu quero trazer para vocês uma ferramenta de coach. Essa ferramenta chama ensaio mental. Eu quero pedir para você entender que o princípio da autossugestão está relacionado ao que a gente determina. Eu falei do primeiro pilar, que é o pilar do autoconhecimento, você se conhecer. Agora vem o segundo pilar. O segundo pilar é o pilar do autodesenvolvimento. São as ferramentas de mudança. Nas ferramentas de mudança, você tem condição de estimular o seu cérebro e de dar um ritmo. O que eu quero alcançar? O que eu quero desenvolver? O que eu quero fazer? E você começa a desenvolver um ritmo. Qual é o ritmo que você impõe? Esse ritmo que você começa a impor, esse ritmo que você começa a trabalhar, você começa a definir quem sou eu, o que você veio entregar para o mundo, e aquilo ali começa a fazer todo sentido. Nós temos um trabalho em várias partes do Brasil que se chama LCE, Líder Coach Executivo. Trabalhamos com executivos e com empresários. Nós fomos então fazer esse trabalho em São Paulo. Foi um trabalho fantástico, um trabalho de um grande empresário de São Paulo. Ele tem 8 empresas e ele ficou em primeiro lugar na entrega do trabalho do LCE. Eu cheguei para ele, o nome dele é Jeremias. Eu cheguei para ele e falei: Jeremias, por que você foi o primeiro, cara? Por que você ficou em primeiro lugar? E ele me respondeu com uma pergunta: como? Como que você ficou em primeiro, cara? Por que você foi o primeiro? Paulo, não estou te entendendo. Você ficou em primeiro lugar. Por que você ficou em primeiro lugar? Ele: Paulo, tem como não ser o melhor? Tem como não ficar em primeiro lugar? Aí eu encontrei vários mega bilionários ao longo do mundo. Recentemente eu estive em Las Vegas. Eu fui acompanhar o princípio da interdependência, um trabalho com Tony Robbins. Então eu comecei a analisar o seguinte: a mais baixa performance de um americano está relacionada à alta performance de um país subdesenvolvido. A conversa com eles é no mínimo o máximo. Então os caras já começam a levar para cima, eles já começam a puxar por cima, já querem mais e buscar mais. O que eu quero dizer para vocês é que essas ferramentas, elas vão ajudar vocês num desenvolvimento muito maior. Essas pessoas que buscam crescer e não se contentam em entregar uma vida medíocre, não se contentam em entregar pouco, não se contentam com o que ganham e querem mais, a cada dia entregar mais, deixar mais para o mundo e fazer um mundo melhor. Foi quando eu cheguei: Jeremias, tinha muita gente aqui na equipe, cara, que tinha tempo para trabalhar, tinha tempo para dedicar. São os mortos vegetais. São pessoas que vieram no mundo para vegetar. São pessoas que vieram no mundo para entregar algo maior. São pessoas que vieram no mundo para contribuir com algo maior. São pessoas que vieram no mundo para entrega efetiva. Mas muitas pessoas aceitam simplesmente ficar pela metade. E quando Jeremias ali entregou o seu melhor, estava escrito na essência dele: eu vim para ser o melhor. Eu vim no mundo para entregar mais. Eu vim no mundo para realizar mais. Eu vim no mundo para ter uma grande entrega. Eu vim no mundo para realizar mais. Qual o motivo da sua existência? O que você veio fazer nesse mundo? Qual o propósito da sua estadia? O que você está fazendo aqui na Burana? O que você está fazendo aqui nessa empresa? Você veio aqui só para ganhar dinheiro? Provavelmente você veio aqui só para ganhar dinheiro. Você não faz parte da missão dessa empresa. Você tem todo o direito de ser feliz em outro lugar. Vai tocar piano, vai fazer qualquer outra coisa. Agora, se você veio aqui para entregar um legado e para fazer um mundo melhor, você tem todo o espaço nesse time. Um time de uma pessoa que cresceu de muita dificuldade, que veio do problema também, do problema financeiro, de vida, uma vida muito simples,
uma vida muito humilde, do interior do estado de Goiás também, de uma pessoa que acreditou e que teve um sonho de fazer mais, e que agora tem aqui uma oportunidade que vocês podem comprar esse sonho, e esse sonho poder fazer parte da vida dos seus bisnetos, dos seus netos e dos seus filhos. Aproveitem essa oportunidade. Eu quero pedir para vocês agora, sentar da melhor forma possível. Eu vou explicar para vocês uma ferramenta de coach que se chama ensaio mental. Essa ferramenta vai precisar muito de você, vai precisar da sua força, vai precisar. Não existe. Sabe por que eu estou aqui? Nas suas oportunidades de me tornar uma pessoa melhor, você começou a vibrar e jogar isso para o universo. Nas minhas orações eu pedia: Deus, me envie pessoas que confiam em mim, confiam no meu trabalho. E eu comecei a jogar isso para o universo. O que o universo fez? Ele gerou essa conexão. Tudo é conexão. O que vocês começaram a fazer agora com um pensamento sistêmico e jogaram na carta, vocês começaram a criar isso, esse princípio da autossugestão. Na Coca-Cola eu criei uma ferramenta muito top, que é uma ferramenta do espelhamento. Cada vendedor tinha que chegar na frente do espelho e afirmar o cara top, fantástico e maravilhoso que ele era. Pode parecer uma idiotice, talvez seja, mas o resultado que eles começaram a ter com isso era fantástico. E cada vendedor chegava no espelho e começava a afirmar. Pessoal, por que isso? Porque você, a cada abuso sexual, a cada abandono, a cada bullying, a cada falta de dinheiro, a cada menosprezo, a cada vitimização, a cada pancada que você levava na infância, você criou uma couraça. E essa couraça de proteção não permite você fazer isso. Depois de 30 anos, 40 anos, você chega à frente do espelho e começa a afirmar tudo aquilo que o seu cérebro não acredita. Pode parecer idiota, mas você começa a afirmar uma coisa que ele não acredita. Só que essa afirmação ela precisa ser repetida. E você continua no princípio do espelho. E aqueles vendedores, então, eles começaram a reunir uma equipe de vendas que estava na minha gestão. Nós éramos 2 coaches que faziam esse trabalho. E a minha equipe estava disputando de alguma forma com outro coach. Então a minha equipe fazia esse princípio da autossugestão. Esse princípio da autossugestão foi quando eles conseguiram encontrar um resultado extraordinário. O Barcelona, um dos melhores times de futebol do mundo, ele trabalha com o princípio da autossugestão. São os jogadores vivendo na sua mente. O indivíduo cara de pobre não tem condição de conceber que isso é possível. Ele não tem condição de entender que isso é possível. Mas quando ele entende que depende única e exclusivamente de você, trabalhar essa força dentro de você, trabalhar esse brilho e essa coragem dentro de você, faz um grande sentido. Eu quero deixar com vocês, mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção. Olha só, você não veio à toa nesse mundo. Tem um grande propósito para você estar aqui. Tem um grande motivo para você estar aqui. Que você possa mostrar para o mundo por que você veio. Que você possa mostrar para a sua família por que valeu a pena a sua existência. Que você possa mostrar para todas as pessoas quão importante foi viver. Viva isso. Comemore isso. Comemore esse momento. Vocês estão no momento de convenção. Vocês estão no momento de comemorar a felicidade. Imagina quanto é uma tela de LED para colocar aqui. Eu trabalho muito com isso. Imagine só essa aparelhagem toda que está aqui. Imagine o local que você está aqui. Agora imagine, eu de cabeça chuto o custo desse evento. Eu de cabeça chuto o custo de trazer os vendedores que vieram de outras regiões. Eu de cabeça chuto quanto custa um espaço como esse. De cabeça eu posso chutar e talvez vou estar bem próximo. Eu vou falar para vocês, não fica menos de 50 mil reais realizar um evento desse. Porque eu faço isso. Eu faço isso, estou fazendo um agora. Não fica menos de 50 mil reais realizar um evento. Para você vir aqui e estar dormindo lá na mesa, na última mesa lá. Para você vir aqui e estar desfocado. Para você vir aqui, caramba, cara. Que porra é essa, cara? Que empresa que permite um funcionário num dia de convenção, como era a convenção, os caras dormindo? Cara,
Só que na minha equipe eu meto a mão na cara, metaforicamente falando. Eu não permito isso acontecer porque não trabalha morto comigo. Não trabalha, só trabalha comigo quem é faca na caveira. Eu não permito isso acontecer. Isso não é possível. Como que vocês permitem algo meia boca acontecer na vida de vocês? Obrigado. Como que você permite algo meia boca acontecer na sua vida? Se você tem um tomate podre na sua equipe, cuidado com esse tomate podre. Cuidado com isso. Cuidado com os pensamentos negativos. Cuidado com o que vibra negativamente ao seu lado. Isso pode contaminar o seu rebanho. Isso pode contaminar os outros tomates. Isso pode contaminar a sua vida. Força, gente. Eu dedico para você e desejo um melhor ano da vida de vocês. Que 2019 possa ser um ano de muitas conquistas. E muito provavelmente você vai poder chegar no dia 31 de dezembro, olhando para trás e verificando tudo que você entregou. Eu desejo muita luz para vocês, muita sabedoria e muitas vendas para vocês. Curta bastante o dia de vocês hoje, custa bastante essa estadia, que tudo com vocês aconteça de melhor. Muito obrigado pelo dia, obrigado por vocês, sucesso para vocês, arrebentem na festa de vocês. Obrigado, obrigado.